Recurso é o meio voluntário que permite a reforma, a invalidação, esclarecimento ou a integração de uma decisão impugnada. Porém, é importante diferenciar o recurso do reexame necessário, que nada mais é do que um privilégio concedido à Fazenda Pública para sentenças desfavoráveis, mas não tem natureza recursal. Os recursos do processo judicial, eles possuem objetivos principais, como, por exemplo, reformar a decisão para inverter a sucumbência, o que só é possível no caso de erro injudicando, invalidar a decisão em caso de erro improcedendo, que é, no caso, a reprática, é o que retroage ao momento do vício e permite essa reprática dos atos processuais, esclarecer algo obscuro ou contraditório por meio de embargos de declaração e integrar a decisão para completar uma omissão também por meio de embargos de declaração. E além disso, os objetos dos recursos são os pronunciamentos com carga decisória que resultam em prejuízo para uma ou ambas as partes. Esses recursos, eles possuem natureza de procedimento em continuidade e são norteados por princípios que iremos estudar daqui a pouquinho, mas antes eu peço a sua ajuda deixando o seu gostei nesse vídeo e se inscrevendo no canal para acompanhar os próximos conteúdos, tá bom? E bom, pessoal, o primeiro princípio que eu queria trazer aqui para vocês é o duplo grau de jurisdição, que é uma garantia constitucional e assegura mecanismos de defesa, inclusive os recursais, tá? Porém, o legislador infraconstitucional, no caso, ele pode restringir o sistema recursal desde que mantenha ao menos um recurso de cognição ampla contra a sentença de mérito. O segundo princípio é o da taxatividade, que considera recurso todo mecanismo fixado em lei federal como tal, incluindo o microsistema, por exemplo, recurso inanimado, nos juizados especiais, que também regulamentam esses recursos. Em seguida, nós temos o princípio da unicidade. Esse princípio, também conhecido como singularidade ou unirrecorribilidade, nada mais é do que a cada espécie de decisão judicial, o legislador ele prevê uma única espécie recursal, com exceção, por exemplo, da falta de motivação na sentença. E essa motivação é uma garantia constitucional e infraconstitucional. Portanto, caberia aí, no caso, o RESP, o recurso especial, ou o RE, no caso aí, o recurso extraordinário, tá bom? O quarto princípio é o princípio da proibição da reformatio impégios, no qual ninguém pode ser prejudicado pelo seu próprio recurso, exceto em matéria de ordem pública, tendo em vista que esses casos existe o poder de agir de ofício para adequar a situação à realidade ali existente, tá? O quinto princípio é o da fungibilidade. Esse princípio prevê a admissão de um recurso supostamente interposto erroneamente se forem cumpridos os requisitos de dúvida objetiva sobre o recurso, ausência de erro grotesco ou então ausência de má-fé e interposição dentro do prazo previsto em lei, ou seja, com a devida tempestividade. Desse modo, pessoal, a fungibilidade não visa prejudicar o recorrente que tem interposto recurso errado por dúvida de qual seria o certo. Ou seja, o recurso interposto errado ele pode ser admitido, claro, se forem cumpridos os requisitos. E quais são esses requisitos? A dúvida objetiva, a ausência de erro grosseiro, a ausência de má-fé e a interposição do recurso ter ocorrido dentro do prazo previsto em lei. O sexto princípio, pessoal, é o da dialeticidade. Esse princípio garante a oitiva da parte contrária em todo recurso que for processado. E, por fim, nós temos o princípio da consumação, em que, após a interposição do recurso, não é possível alterá-lo, exceto em casos específicos, como juntar peças que estão faltando ou pagamento das custas fora do prazo, beleza? No campo do direito, existem três efeitos que podem acompanhar um recurso. Nós temos o quê? O efeito devolutivo, o efeito translativo e o efeito suspensivo. O efeito devolutivo, pessoal, se refere à transferência da matéria impugnada para reexame, normalmente a um órgão superior hierarquicamente. Esse efeito ele não ocorre quando o reexame é feito pelo legislativo, apenas quando é realizado pelo poder judiciário. Ou seja, nesse caso, o reexame deve ser feito nos exatos limites da pretensão recursal. O efeito translativo, por sua vez, se aplica a matérias de ordem pública e exige que elas sejam conhecidas de ofício no grau recursal, mesmo que nenhuma das partes tenham alegado sua ocorrência. Em alguns recursos, como o próprio RESP ou então o recurso extraordinário, essas matérias, ainda que de ordem pública, existem pré-questionamentos. Então, os recursos como embargos de declaração, apelação, agravo de instrumento, agravo interno e outros têm efeito translativo. Beleza? Já o efeito suspensivo, que fica bem claro na própria nomenclatura, suspensivo, ele consiste na paralisação
da produção de efeitos de um recurso. Ou seja, uma sentença, por exemplo, os efeitos daquela sentença não vão ser aplicados de imediato com a interposição do recurso, porque os efeitos vão estar suspensos, até que se decida em grau de recurso. Alguns exemplos de recursos não têm efeito suspensivo, que autoriza a produção imediata dos efeitos da decisão mediante um requerimento de execução provisória. Já outros podem ter o efeito suspensivo retirado mediante o requerimento da parte, mediante aí as verdades alegadas pela parte, o risco irreparável de dano e outros requisitos que podem ser alegados para retirar esse efeito suspensivo do recurso, tá bom? E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha esclarecido as suas dúvidas sobre a teoria geral dos recursos. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários que eu vou fazer de tudo para responder, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo e valeu!